Enfim, literatura clássica. E por onde eu começaria? De uma forma não tão chata, mas ainda assim eterna. Oi, eu sou a Lu e eu gosto muito de livros. Eu gosto muito de falar de livros também. E eu estou aqui hoje. Talvez uma das últimas vezes, se não a última vez que a gente vai estar neste cenário, porque eu estou prestes a me mudar. Então vamos lá. O que é um livro clássico? Um livro clássico é qualquer livro que consiga sobreviver e continuar relevante após sua data de publicação. Geralmente a gente fala em questão de décadas e séculos passados, mas já existem clássicos atuais, clássicos contemporâneos, que são muito relevantes para a literatura atual e que provavelmente vão deixar uma grande marca em como a gente escreve, em como as pessoas se relacionam com livros. Então, é isso que são livros clássicos. Não necessariamente são livros de 3.000 anos atrás, por mais que existam. Livros de sei lá quantos séculos passados. Mas eu sou suspeita pra falar sobre esse tipo de livro. Se alguém viesse pra mim neste exato momento e perguntasse: Lu, eu estou muito afim de ler clássicos, por onde eu começo? Eu acho que tem sim um livro clássico especial pra todo mundo. Todo mundo acha que tem um momento certo, um tipo de livro certo. Eu preciso ler Drácula, eu preciso ler Kafka, eu preciso ler Frankenstein, eu preciso ler isso, eu preciso ler aquilo. Você não precisa ler nada, se você não quiser. Você não é obrigado a gostar dos clássicos mais tradicionais, assim como você não é obrigado a gostar de nenhum tipo de livro. E eu só estou aqui para te dar algumas indicações. E eu estou aqui para contar um pouquinho de alguns livros que eu acho que são essenciais para você se apaixonar pela literatura clássica e por livros que são eternos. Clássicos de várias épocas. Eu separei aqui do meu lado de várias épocas diferentes, mas foi muito difícil de escolher só, tipo, essa quantidade quando a maior parte dos livros que eu leio são livros antigos. Então, foi muito difícil. So, like, bear with me. Bom, livros clássicos podem ser assustadores, porque a gente acha que eles são, uau, muito superiores a qualquer coisa, porque eles são livros clássicos, eles são livros academicamente aclamados, eles são, nossa, as coisas mais incrivelmente geniais de todas, e não é verdade. Temos vários exemplos que comprovam o contrário. Bukowski. Então aqui tá uma lista de livros clássicos que eu particularmente acho que são imperdíveis e que você deveria sim dar uma chance pra eles. Pelo menos umas paginazinhas. Eu acho que não existe livro melhor pra começar essa lista, se não for um dos meus livros favoritos de todos os tempos. E assim, se você me conhece, você já tá cansado de me ouvir falando desse livro, que é Almas Mortas, do Nikolai Gogol. Este livro fala sobre um homem, no século XIX na Rússia, que começa a vagar por cidades, buscando por almas mortas para terem seu nome. Como assim almas mortas para terem seu nome? É uma sociedade onde quantas mais pessoas você comprar, quantas mais pessoas você tiver no seu nome, mais dinheiro você tem, mais status você tem. Isso conta muito sobre quem você é como pessoa na sociedade. Só que tem um porém, você tem que pagar impostos sobre cada pessoa, por capita, né? Você acaba pagando impostos por cada pessoa e isso acaba ficando muito caro. Então, ele queria o título, mas ele não queria ter que arcar com as consequências disso. Então ele vai atrás de comprar nomes de pessoas que morreram, que ainda não foram registradas como mortas, pra ter em seu nome, pra ele poder se elevar na sociedade. Não é bizarro? Mas ao mesmo tempo, tipo, esse livro é genial. Não ironicamente, é genial.
Eu li esse livro quando eu tinha 15 anos. 15, 16 anos. Ele tem uma linguagem muito tranquila para clássicos e ele é muito dramático e ele é, assim, viciante. Eu terminei esse livro, eu acho que foi uns 2 dias, eu não consegui desgrudar desse livro. E juro, esse livro mudou a minha vida. Não ironicamente, esse livro eu acho que é um dos melhores livros que eu já li de todos os tempos. A forma que ele é tão extremamente detalhado. E tem uma cena que eu nunca vou esquecer nesse livro, não é um spoiler, não é uma coisa muito uau, mas que eu nunca vou esquecer nesse livro, como ele coloca as pessoas dançando num salão de festas como se fossem moscas grudando num bolo fresco na janela, e como no final do dia esse bolo vai estar estragado e vai ter que ser jogado fora para outro ser feito. E isso conta muito sobre até uma questão social muito grande. Esse livro é genial. E a história por trás desse livro é incrível também. E eu poderia falar por horas e horas e horas sobre esse livro. Enfim, deem uma chance pra literatura eslávica, porque vocês vão se apaixonar. É simplesmente pura poesia. O próximo livro, virei pra fazer um suspense. Oh my god, qual que é o próximo livro? O próximo livro é Corcunda de Notre Dame, de Victor Hugo. Nossa, Luísa, mas esse livro é muito difícil, mas Victor Hugo é muito complexo. Isso aqui, ó. Você pega 50% desse livro, vai ser o quê? Um monte de gente se xingando na época que Notre Dame estava sendo construída. Não ironicamente. Esse foi o livro que inspirou um dos filmes mais esquecidos da Disney. Mas não tem nada a ver com o filme, tá? Antes que vocês pensem, o livro é muito mais macabro, bem mais macabro que o filme. E ele retrata não só a história do Corcunda de Notre Dame em si, como sim uma besta, como sim uma anomalia na sociedade. Ele era um cara bizarro, sim. As pessoas ao seu redor eram bizarras, sim. E a Esmeralda sofreu muito, sim, tá? Vamos deixar isso claro. Mas ele também, o que eu mais gosto desse livro, é como ele tem capítulos entre a história que vai contar basicamente como que Paris estava sendo construída e reerguida naquele momento. Como ela estava se inovando e virando o ícone histórico que a gente conhece hoje em dia. Então é muito interessante porque ele conta, assim, alguns retalhos de informações sobre construção, tanto de Notre Dame quanto da área, ali, parisiense em geral. Então esse é um livro muitíssimo interessante, além dele ser levemente bizarro e ter um toque de grotesco em suas falas. Então, se é o tipo de coisa que você gosta, eu diria que esse sim é um livro pra você. Não é um livro pra todo mundo, claramente. Muitas pessoas vão ficar altamente ofendidas lendo isso, porque ele realmente ofende muitos. Ele ofende. Ele ofende. Mas eu me senti lendo uma novela quando eu li esse livro. E honestamente, eu acho que é um dos melhores livros franceses que eu já li. E um dos melhores da literatura francesa. E vale muito a pena ler. E se esforçar um pouquinho pra adquirir um vocabulário. Porque assim, esse livro tem um vocabulário um tanto mais rebuscado do que outros. Mas isso não quer dizer que ele é impossível de ler. E você não deveria ter medo de ler ele, porque na verdade é muito divertido. É muito divertido. Eu achei, pelo menos. Próximo livro que a gente vai falar. Eu sou um tanto suspeita. Tanto quanto eu sou suspeita pra falar sobre Virginia Woolf, tá? Porque elas são as duas paixões da minha vida. Que é Sylvia Plath. Só que, ao invés de falar sobre The Bell Jar, ou A Redoma de Vidro, eu estarei falando de seus poemas. Porque eu acho que os seus poemas são absurdamente geniais. Ela
escrevia poemas como ninguém escreve. Eu acho que é muito difícil de encontrar alguém que conseguiu chegar no nível de poesia da confissão que a Sylvia Plath chegou. E alguns dos poemas que estão aqui deveriam sim ser falados mais, como Medusa, que são, assim, geniais. Ela tem poemas geniais e, na verdade, grande parte do trabalho dela foram poemas, né? Ela deveria ser muito mais reconhecida pelos poemas dela do que pela prosa. Por mais que a prosa dela seja muito interessante, eu não acho que tem tanto peso e valor quanto isso aqui. Isso aqui, juro, eu releio de tempo em tempo esse livro inteiro, assim, cabo a rabo, e eu fico chocada. Essa mulher, a forma que ela escrevia, as referências históricas, mitológicas e de natureza que ela conseguia transformar em confissões sobre o seu dia a dia e coisas que ela pensava, passava e sentia, é absurda, tá? Isso aqui, pico da poesia moderna, tá bom? Pico da poesia moderna. Só porque eu falei moderna. Modernismo e a era contemporânea são coisas diferentes. A gente tá na era contemporânea, modernismo já faz um tempinho, gente. Vamos lembrar disso, tá? É isso! Voltando à programação normal. E como estamos falando de clássicos, eu queria trazer algo que foi muito importante pra mim na minha criação crítica de livros e de gosto, que é Moby Dick. Anyways, Moby Dick é uma história muitíssimo interessante, porque o fato que este homem passou pelo que ele passou só pra tentar se vingar de uma baleia específica e convenceu pessoas a irem com ele atrás dessa única baleia específica, eu acho que isso é, assim, admirável. Esse é um livro que muita gente considera chato pra caramba. Eu não acho que ele é um livro chato, pelo contrário, ele tem coisas muito interessantes nele sobre a vida no mar, a vida em barcos e como isso retrata nas suas filosofias de vida ou morte. E tem momentos muito interessantes desse livro onde os tripulantes dessa missão de ir atrás dessa uma baleia específica, que é o Moby Dick, que comeu a perna do capitão, e é por isso que eles estão indo atrás da baleia. Mas, enfim. Tem momentos muito interessantes da tripulação se aprofundando em ideias de medos humanos, medos de vida, medos de morte, medos de morrer no meio do mar. Tem uma questão muito poética sobre a solidão marítima, que eu acho que é tão bem retratada nesse livro. E assim, a gente não pode negar que esse é um livro que todo mundo deveria dar uma chance pelo menos uma vez na vida. Porque é sim imperdível. É sim um livro muito emocionante e é épico demais. Tipo, é muito épico. Eu acho que esse livro é genial. Esse livro, ele tem momentos de luta maravilhosos e mostra essa grandiosidade falsa que a gente acaba sentindo como um ser, sabe? Contra a natureza e a briga do homem e da natureza e da... Nossa! Esse livro é maravilhoso. E se você achou esse livro chato, você provavelmente pegou uma edição muito triste e eu sinto muito por isso. Mas Moby Dick. Por favor, leiam. Precisamos de mais pessoas BRs que leiam e gostem desse livro. Agora, um livro que eu sou absurdamente insuportável com, e eu vou falar desse livro toda semana. E se você sabe, eu realmente falo desse livro toda semana e eu nunca vou superar esse livro. A Divina Comédia. A minha versão, não se assuste, ela é grande porque a Divina Comédia inteira e tá em português e em italiano. Sei italiano? Não.
mas ela é bonita. E também é, tipo, uma das melhores traduções, se não a melhor tradução pra língua portuguesa. Enfim, a Divina Comédia é simplesmente uma das coisas mais surreais de acreditar que o ser humano criou. Eu não tenho palavras. Esses 3 livros, que são 3 livros, né? É o Inferno, o Purgatório e o Céu. São geniais. Eu vou dizer, eu acho que o Inferno e o Purgatório acabaram criando muitas expectativas pra mim, porque a última parte, o último livro da trilogia é bem decepcionante pra mim, porque ele não me leve a mal, ele é maravilhosamente grandioso, ele é lindíssimo, ele ecoa das formas mais magníficas de todas, mas o Inferno, ele navegando pelos ciclos do inferno, nossa senhora, tipo, eu não tenho palavras, eu acho que ninguém consegue chegar nisso aqui mais. A gente não tem mais coisas assim hoje em dia, mas é porque ninguém conseguiria escrever a Divina Comédia de novo. Não dessa forma, não de uma forma tão magnífica. Anyways, deixa eu parar de ser fangirl por um segundo. Enfim, a história da Divina Comédia é o seguinte. Dante, sim, Dante Alighieri escreveu uma história sobre um homem chamado Dante. How original. How creative. O Dante, ele tá andando numa montanha com uma mulher chamada Beatriz. O único objetivo que eles têm é não olhar pra trás, senão eles vão cair pro inferno. Adivinha o que ela faz? Ela vai lá e olha pra trás. Aí ele vai lá e ele olha pra trás por causa dela, porque ela começa a cair. Aí ele cai com ela, né? E aí ele chega no inferno, na porta do inferno, e ele tem que vaguear com o seu anjo, com o seu guia, por todos os 9 ciclos do inferno e depois ir até o purgatório para poder ir ao céu e reconquistar ou tentar reconquistar Beatriz. Esse livro é romântico, ele é poético, ele é teológico, ele é teológico, ele é teológico, ele é filosófico, ele é atemporal. E eu acho que poder ler, pelo menos o Inferno, te dá uma epifania absurda. Você vai entrar em choque e você vai começar a realmente se afundar nessa história cada vez mais e mais. Muitas pessoas, elas acham que é muito difícil de ler porque eles são escritos em sonetos, mas são sonetos tão lindos. São palavras tão belas, tão bem escolhidas, que assim, é irresistível. Você precisa ler esse livro, por favor, leia esse livro. Se de qualquer um desses livros você não entender ou ter medo de escolher algum, leia a Divina Comédia. E eu tô falando isso acima de livros que são, assim, algumas das minhas coisas favoritas da vida. Leia a Divina Comédia. E me fale. Pelo menos só o Inferno. Leia, dê uma chance. Vai mudar a sua forma de pensar criticamente e filosoficamente sobre livros. Com certeza. Com certeza você vai pegar alguma coisa desse livro pra sua vida. Sem sombra de dúvidas. Sim, eu amo muito esse livro, não sei se você percebeu. Por último, mas não menos importante, sem sombra de dúvidas, porque que livro, que história, que autor, que história assim, que arrebenta corações e apaixona nações e séculos por ela. Estou falando de, sim, Ana Karenina, de Tolstói. Esse livro é sim uma lapa, tá? Eu não vou negar. Esse livro tem o quê? Tem mais de 800 páginas. Nossa, Luísa, você vai me fazer ler 800 páginas? Mais de 800 páginas? Eu adoraria se você lesse. Eu não vou te obrigar, mas eu adoraria se você lesse. E você vai ganhar um beijinho na testa se você ler. Se você me encontrar um dia na rua e falar assim, Luísa, eu li Ana Karenina. Eu falo, tá bom,
me dê sua testa para eu te dar um beijinho. Ai. Enfim. Ana Karenina, pra quem não sabe, é uma história sobre traição. Eu acho que talvez a mais icônica, a mais atemporal, a mais sofrida e noveleira. Vou ser bem sincera, isso aqui é novela, isso aqui é pura fofoca, é puro babado. Se você gosta de fofoca, se você gosta de novela, você vai adorar isso aqui. Assim, a única parte é literatura russa do jeito que a gente conhece, que vai ter milhares de tchikchopepapapchovis e bababachovksis e vários chovksis e tikanas e nitiktas e sei lá, eu tô falando bem blablação mesmo, mas é basicamente assim que você vai lembrar dos nomes, porque são muitos nomes e 30 mil apelidos para cada um desses nomes e é muito difícil sim de relembrar de todos. Mas tirando isso, que história linda, que história maravilhosa. Conta sobre Ana Karenina, que é uma mulher que vai até seu irmão tentar ajudar ele com o seu casamento. Ele está ferrando com tudo e ela acaba se envolvendo com uma pessoa na cidade grande. Ela é casada, tá? Ela é casada com outro homem, mas ela acaba se envolvendo com outra pessoa. Nossa, gente, tô contando tudo. Não pode. É uma história, sim, de traição. É uma história de bailes. É uma história de segredos. E muitas óperas. E fofoca. E, assim... Ai, é de tirar o fôlego. Você vai amar esse livro. Eu tenho certeza. Se você me segue e você acompanha as coisas que eu falo, você vai amar esse livro. Porque ele retrata sobre o desejo de uma mulher de ser desejada e o desejo de uma mulher de ser escolhida por aquilo que ela deseja. E fico cabisbaixa que as pessoas não falam tanto desse livro hoje em dia. É impactante. Tem um filme também, mas o filme... ele é bom, mas ele não é incrível. Isso aqui é incrível. Ele é sim um livro gigante, ele sim vai tomar muito tempo da sua vida e ele acaba sendo mais difícil de ler por causa dos nomes, que são bem confusos e você pode acabar se perdendo no meio da narrativa. Mas vale a pena ler com atenção e com cautela. E, honestamente, esse é um livro perfeito para principalmente dias mais nublados. Isso é muito específico, Nossa Senhora, mas é uma leitura de viagem, é uma leitura de dias nublados, é uma leitura de chalezinho no meio do nada. Você vai pra um chalezinho no meio do nada, leve a Ana Karenina com você, que vai ser sua melhor companhia. E eu acho que é um dos melhores lugares pra se ler esse livro. E isso é muito específico, mas eu acho que faz muito sentido, na verdade. E se você quer ler sobre paixão, se você quer ler sobre amor, sobre traição, sobre fofocas, sobre muitas fofocas, sobre emoção humana e muito, muito mais, Ana Karenina é pra você. Sem sombra de dúvidas. Ana Karenina é o seu livro. E assim, eu diria que é um dos melhores clássicos russos. Tipo, Tolstói as it is. Tolstói sendo Tolstói. Ele é simplesmente um dos melhores escritores russos. Honestamente, eu prefiro Tolstói do que Dostoiévski. Sei que muitas pessoas preferem Dostoiévski, mas Tolstói. Gold. Inclusive, se você gostar muito deste livro, eu recomendo muito ir atrás das peças que Tolstói escreveu também, que elas são bem interessantes. Caso você tenha um pouco de medo de ir em livros que parecem ser muito arrebatadores, livros que parecem ser muito aclamados, livros que parecem ser muito uau, superiores, porque, oh meu Deus, eu recomendo pra você, principalmente se você gostar de alguma coisa mais chill, mais suavezinha, mais historinhas de meninas sendo meninas e famílias sendo famílias de uma forma muito amorzinho. Little Women, Mulherzinhas.
Essa versão é linda, olha isso, gente. Maravilhoso. Isso aqui tem as duas, né? Que Little Women e Good Wives. Sim, é a mesma história do filme Little Women, Mulherzinhas. Eu prefiro falar Little Women porque Mulherzinhas parece tão pejorativo, não parece? Enfim, é a história de 4 irmãs que são apaixonadas umas pelas outras de uma forma tão linda. A vida entre elas é tão linda e é tão bem escrita, e você vai vendo, principalmente se você cresceu com irmãs e com uma família grande, você vai se ver muito nesse livro, você vai se ver muito em alguém. Particularmente, desde a primeira vez que eu li esse livro, eu me vi muito na Joe. Eu acho que crescendo, a gente foi muito parecidas. Quando eu era mais nova, eu era igual a ela. E, honestamente, eu ainda me vejo um pouquinho nela. Mas você consegue ver mulheres indo atrás de seus sonhos, meninas indo atrás de seus sonhos, indo atrás do que elas amam e do que elas mais almejam. E você consegue ver isso acontecendo. E você consegue ver que isso não mata a esperança e a criatividade dentro delas. E é tão lindo, é uma história tão linda, tão tocante. Tem momentos sim que são muito tristes, mas vale muito a pena ler. É um livro muito confortável, muito queridinho. E eu acho que é um livro de final de ano. Eu não sei vocês, mas pra mim eu acho que isso é uma leitura perfeita de final de ano. Então, caso você não tenha lido ainda algum desses livros, este é o seu sinal para ir atrás, se levantar e pegar eles pra ler. Pelo menos algum deles. E se nada do que eu falei aqui realmente for do seu interesse, não se preocupe, porque eu tenho infinitas listas de recomendações para fazer a vocês, que eu ainda vou trazer. E muitos mais vídeos que eu já estou prometendo a vocês. O vídeo sobre as irmãs Brontes e sobre tudo que tem por trás delas, que a gente consegue pegar. É porque é muita informação pra pegar pra vocês. E eu quero fazer um vídeo bonitinho pra vocês. E como eu disse antes, eu vou me mudar logo, então não consigo ter toda a atenção que vídeos como aquele merecem. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da minha humilde lista de livros. Eu espero que vocês tenham gostado da minha humilde lista de clássicos. E eu espero que alguma coisa neles tenha te cativado um pouquinho. Só um tiquinho, pelo menos, pra vocês irem atrás de ler algum clássico. Ou ler algum livro. E é isso. Se vocês lerem alguma das minhas recomendações, depois me contem. Eu adoro saber quando vocês me falam que vocês leem as coisas que eu indico. Me deixa muito feliz. E é isso, amigos. Um grande beijo. E a bientôt!